amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre o sistema religioso, seitas e heresias. Por muito tempo eu pensei que seita era somente religiões que não eram cristãs, religiões falsas ou grupos pequenos. Mas como vimos, seitas é todo um sistema de crenças que atrai seguidores para uma nova religião. Alguns dirão que as denominações evangélicas não são seitas, apenas com base que seitas não falam de Jesus e do Evangelho. É aí que muita gente se engana. Me pediram para falar de algumas denominações, como Deus e Amor, Batista da Lagoinha, Igreja do Evangelho Quadrangular, dentre outras. Na verdade, eu já falei de todas elas em outros vídeos. Eu estou apenas trazendo outros complementos sobre este assunto, já que voltamos a falar de seitas e heresias. Eu já falei aqui como nasceram as principais denominações que conhecemos no Brasil. Todas elas tiveram como pioneiros missionários maçons. Há pesquisas e livros que falam claramente sobre isso. O templo e sua arquitetura também revelam os traços dessa influência maçônica. E não apenas os templos, também as doutrinas. Quando o Messias profetizou a queda do templo e que não sobraria pedra sobre pedra, ele também estava declarando o fim desse sistema maçônico 101. O Messias foi rejeitado pelos antigos construtores e se tornou a pedra angular da nossa casa espiritual. Porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então ele lançou o fundamento, que é Jesus Cristo o Salvador. A própria lei era uma sombra que serviu apenas para revelar que somos pecadores, pois ninguém consegue cumprir a lei. Está em Hebreus 10:1. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se achegam. Dessa forma, Cristo se ofereceu uma única vez com um sacrifício perfeito para que, definitivamente, ele pudesse nos unir com o Pai. Devemos entender que as simbologias do antigo templo eram apenas sombras dos bens futuros, mas agora que a verdadeira luz se revelou, devemos abandonar as simbologias do antigo pacto. O véu, a arca da aliança e os querubins que faziam sombra revelam isso. O véu da separação se rasgou e um novo caminho se abriu. Agora temos acesso direto ao Pai, sem nenhuma separação, através do Messias. É o que está escrito em Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Isso quer dizer que esse templo terreno era apenas uma sombra do verdadeiro templo celestial. E agora nós não estamos mais adentrando em um templo físico. O templo somos nós, e nós atravessamos os portais para chegar aos céus e falar diretamente com o Pai. O velho sistema maçônico chegou ao fim, e as denominações são uma farsa. Eles alugam salões e cinemas antigos e constroem templos que nada tem a ver com o antigo templo, que era uma sombra e uma figura do templo celestial. E todas essas denominações estão brigando por gado, e continuam costurando o véu que nos separava de Deus. Não existe mais mediadores, sejam sacerdotes, padres, pastores. Podemos falar diretamente com o Pai através do seu Filho Jesus. A verdadeira religião é ajudar ao órfão, à viúva e fugir das corrupções do mundo. Percebam que as denominações estão virando boates, palcos para shows e palanques eleitorais. Sai dela, povo meu. Não patrocine ela, não entregue dízimos e ofertas para ela. Elas não são o corpo de Cristo, pois o corpo de Cristo não é uma divisão. Eu não vou fazer um vídeo para falar de cada uma delas, mas analisem a simbologia dos pastores. Analise a simbologia dos templos, e você vai descobrir quem são os pastores maçons. Veja este relato que confirma o que estou dizendo. A irmã Cláudia Rocha me mandou este relato. Eu tenho algo para compartilhar com vocês. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso, né? Eu não me lembro de ter comentado. Enfim, olha só o que aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo em 2016, início de 2016. Eu estava participando numa igreja, né? Eu participava de uma igreja, Assembleia de Deus, Filhos da Promessa, que tem aqui no Paraná, na praia, em Matinhos.
E eu frequentava essa igreja do pastor Cláudio. Por incrível que pareça, o nome dele também é Cláudio Duarte. O nome da esposa dele é Ana Paula. E eu frequentava essa igreja, né? E eu lembro que eu ia alugar uma casa na época. E eu havia comentado com o pastor que eu estava numa casa, eu ia sair e ia para outra. E o pastor falou assim, não, eu conheço ali o dono da imobiliária e tal, e vou lá com você. Daí eu falei assim, você não precisa pagar o calção, né? Você só paga um mês e entra na casa. Vamos lá falar com ele. Qualquer coisa entra como avalista ou algo parecido, né? Aí tá bom, falei, vamos lá, então bora, né? Daí fui lá com o pastor. Ao chegar na imobiliária, se eu não me engano, o nome da imobiliária eu não me lembro direito se era ID, era IC, uma coisa assim, eu não me lembro mais. Aí o que acontece? Quem conhece o Paraná deve saber. Quem conhece as praias aqui do Paraná, aonde que eu tô falando. E eu fui nessa imobiliária e o pastor cumprimentou o dono da imobiliária como se fosse um irmão da igreja ou algo parecido. Ele falou assim, como se fosse um pastor. Ele falou, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, tal, tal. Eu fiquei olhando, né? E ele tinha uma Bíblia enorme em cima da mesa. Aí os dois, eu estava sentada assim, eles conversando, né? Sobre igreja, essas coisas. Aí eu peguei e falei assim, então acho que o dono da imobiliária deve ser pastor. Aí fiquei só ouvindo assim, né, eles falando de igreja, que não sei o que, e outras coisas. Aí falaram sobre mim, que eu queria alugar uma casa e tal. Que eu olho em cima da mesa do dono da imobiliária, tinha o símbolo maçom, que é o esquadro, né, e o compasso, e o G, né, de maçonaria bem ali, explicitamente em cima da mesa. Ou seja, sem nenhum tipo de constrangimento, entendeu? Tipo assim, ali mesmo, pra todo mundo ver, escancarado, entendeu? Aí o carro dele também tinha o esquadro, o compasso e o G da maçonaria. O carro do pastor, dono da imobiliária. Aí o pastor veio assim pra mim, daí depois que a gente saiu da imobiliária, a gente foi ver a casa e tal. Que eu saí da imobiliária, tava chuvoso o dia. Aí eu falei, pastor, eu vou embora, tal. Dele, não, irmã Cláudia, vou te levar até a tua casa. Eu falei, não precisa, pastor, é pertinho. Dele, não, tá chovendo. Daí eu falei, tudo bem. Aprove Deus aquele momento, entendeu? Daí eu peguei e comentei com ele, pastor, aquele dono da imobiliária, ele é pastor? É, irmã Cláudia. Ele dirige uma igreja aqui na praia, bem pertinho ali. Não sei se você já ouviu falar nos Sinais. Olha só o nome da igreja, gente. Igreja Evangélica Sinais e Maravilhas. E só tem culto uma vez por semana. Que, se não me engano, era os sábados. Aí eu não sei se era sábado ou se era domingo. Não tenho certeza, não. Aí eu peguei e falei assim, ele exerce função de pastor. Como assim, pastor? Se ele é maçom. E o pastor me olhou com uma cara. Ele não sabia eu não sabia nem a reação dele direito, porque ele ficou assim, ó, espantado de eu saber disso, entendeu? De eu ter essa noção, né? Esse entendimento. Ele pegou, ficou me olhando assim. Falei, pastor, eu sempre fiz estudos sobre heresias, sobre seitas, entendeu? Então eu tô por dentro do negócio, pastor. Eu sempre fiz estudos sobre essas coisas. E eu mesmo, por mim mesmo, sempre gostei de fazer estudos sobre essas coisas. Eu sei tudo sobre os templários, eu falando com ele. Sobre a maçonaria, templários, né? Essas coisas assim. Os Illuminati, Nova Ordem Mundial, né? Maçonaria e etc. Ele falou assim, nossa, irmã Cláudia, puxa, então, ele falou, eu falei, pois é, né, pastor, então, né, servindo a luz e as trevas ao mesmo tempo, né, então, a palavra do Senhor diz, né, ou você é quente ou você é frio, né, ou é quente ou é frio, o morno Deus vai vomitar da sua boca, né, e não pode ficar em cima do muro não, pastor, ou você é quente ou você é frio, né, o morno Deus vai vomitar e ponto. Aí eu falei, pastor, ele pensa que está enganando quem? Ele mesmo? Porque a Deus ninguém engana. Ele está servindo bode e a Deus? Como assim?
O pastor me espantado ficou me olhando assim, sabe? Pois é, irmã Cláudia, mas olha, eu vou te falar uma coisa. Eles são umas pessoas assim, bem certinho. Ele compra colchão meu, o pastor vendia colchão na época, ortopédico, eu acho. Ele paga direitinho, não sei o que. Eu falei, pois é, então. Aí ele desconversou um pouco do assunto, ficou espantado por eu saber disso, sabe? Aí, enfim, encerrou o assunto, sabe? Ele me deixou em casa, fui pra casa e ele foi pra dele. E ele sempre foi meio restrito comigo, esse pastor, assim, sabe? E Deus, ele põe à tona a mentira, né? Deus põe, esclarece tudo pra gente. Basta a gente estar apercebido, né? E não desapercebido, né? Então é isso. Deus, ele coloca a mostra, né? Deus escancara, né? Diga assim, ó, essa que é a verdade, entendeu? E muitos não entendem e se deixam enganar, né? Pra essas coisas, infelizmente. A Batista da Lagoinha trouxe em seu púlpito, há algum tempo atrás, um político maçom, o Dalagnol. Neste dia, a igreja em peso abandonou o templo. Um dia depois, o André Valadão deu a maior chamada nos membros, dizendo que eles desrespeitaram um cara de grande prestígio. Será mesmo que os membros agiram errado? Elas até têm discernimento, mas elas são escravas desse sistema corrupto religioso. A banda Diante do Trono também faz parte da Batista da Lagoinha. Por que será que eles têm usado tantas simbologias maçônicas no lançamento dos seus álbuns? Bom, como eu já falei, a Batista nasceu com o pé na maçonaria. Não apenas a Batista, mas as assembleias, as presbiterianas, foram fundadas por maçons. Vejamos agora algumas simbologias maçônicas nessas denominações. A Batista possui muitos templos e simbologias maçônicas inconfundíveis, desde a sua fundação. A Assembleia de Deus está atolada na maçonaria. Há um templo da Assembleia de Deus em Curitiba, inspirado na loja maçônica azul, com os pilares e com a cúpula e os seus astros. O Templo da Madureira também tem muitas simbologias maçônicas, assim como em muitas outras denominações. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seus comentários e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.